Boa tarde, irmãos. Estamos aqui para mais uma aula, seguindo a nossa série sobre visões e ilusões políticas com base naquele livro que nós temos indicado aqui, do canadense David Koyzis. Então, nós estamos fazendo uma abordagem às diferentes ideologias políticas a partir de uma perspectiva especificamente cristã. Nós já tratamos do liberalismo, do conservadorismo, do nacionalismo, mas hoje nós vamos tratar da democracia. O que é a democracia? Quais suas virtudes e quais seus eventuais vícios também? Vamos começar com uma oração? Senhor, muito obrigado por mais um domingo em que estamos aqui reunidos para conversar um pouco mais sobre um assunto, um aspecto da Tua ordem criada, a partir daquilo que a Bíblia ensina, a partir daquilo que a fé cristã nos ensina. Que o Senhor possa estar me usando aqui para, de alguma maneira, falar não só ao intelecto daqueles que estão ouvindo, mas que isso possa ajudar a moldar também corações e que a gente tenha afetos adequados em relação à política, em relação à Tua ordem criada e que nos ajude a evitar os perigos da idolatria. Em nome de Cristo, amém. Então, pessoal, hoje vamos falar sobre democracia. Eu vou começar dizendo que a democracia é das ideologias políticas a mais perigosa em termos de idolatria política. A democracia é das ideologias políticas a que mais facilmente resulta em idolatria. Por quê? Simplesmente porque a democracia, ela muitas vezes é entendida como um bem em si, algo intrinsecamente bom, em relação ao que tudo mais se justifica. As decisões políticas muitas vezes são justificadas no seu mérito pelo fato de terem sido decididas a partir de uma deliberação democrática. Então, uma determinada decisão política de um presidente, do governador ou do poder legislativo é justificada em nome da democracia. Então, se o Congresso decide determinada coisa, se aquilo foi democraticamente decidido, então é bom. Não só a democracia parece ter se tornado um fator fundamental na decisão política, como isso tem se manifestado em outras esferas também. E aí que o problema começa a aumentar ainda mais. Por causa dessa tendência a se associar à democracia como algo intrinsecamente bom, como sinônimo de justiça, de alguma virtude específica, há uma tendência para se associar todo tipo de processo decisório democrático com algo virtuoso. E isso muitas vezes influencia também outras esferas que nada têm de democráticas, como a família, como a igreja, como outro tipo de associação civil orgânica. E acaba-se que muitas vezes a autoridade familiar, a autoridade dos pais, por exemplo, é substituída por alguns por uma deliberação democrática no núcleo familiar, o que está em desacordo com a própria ordem da criação da família, que tem um cabeça, tem pai, tem mãe, tem filhos, e há uma relação hierárquica entre um e outro. E provavelmente uma organização familiar democrática não vai ser a melhor organização a ponto de fazer florescer os propósitos do núcleo familiar, né? Criar bons filhos, bons cidadãos e, sobretudo, bons cristãos. A igreja também. Há muita gente que aborda a igreja com essa perspectiva democrática. Há muita gente que quer participar com igual poder das decisões da igreja, de modo que isso acaba muitas vezes fazendo com que as pessoas tenham dificuldade de submeter a autoridade que o próprio Deus instituiu na igreja, a autoridade do pastor, dos presbíteros, do conselho, ou qualquer que seja a autoridade da sua igreja específica. A igreja não é um ambiente democrático. Na igreja presbiteriana, a assembleia, a congregação, ela tem participação na eleição dos seus líderes também.
mas a democracia é exercida, no máximo, indiretamente aqui, né? A liderança é exercida pelo conselho de presbíteros de uma maneira que não é nem sempre democrática. Por isso tudo, pode espantar alguns ver a democracia como uma ideologia. E é justamente com essa questão que David Koizes introduz a sua lição sobre o assunto. A democracia é de fato uma ideologia? Será que a democracia possui o caráter de religião idólatra, como a gente viu que muitas vezes tem o liberalismo, o conservadorismo e o nacionalismo? À primeira vista pode parecer que não. Afinal, a democracia não seria nada mais do que uma forma de governo, uma forma de organização da decisão política. Um sistema político onde todo o poder emana do povo e que, portanto, esse povo tem o direito de eleger os seus representantes para, evidentemente, representá-los. No entanto, embora a democracia seja assim uma forma de governo, talvez seja até a melhor forma disponível, ou nas palavras de Winston Churchill, a democracia é o pior de todos os regimes políticos, à exceção de todos os outros. E com isso é interessante, o que ele quer dizer aqui? Ele faz uma defesa da democracia, mas uma defesa não utópica. Uma defesa que não promete uma utopia ou um mundo melhor, um mundo perfeito, a partir da adesão à ideologia democrática. Mas assim ele deixa claro que nenhum sistema político é capaz de trazer um mundo diferente, um mundo mais perfeito, e que a gente precisa então buscar o sistema político que mitigue os problemas da vida em sociedade, né? E a democracia seria, dentre todos os regimes, o menos pior, né? O com o menor número de problemas, mas nem por isso algo que nós deveríamos endossar entusiasticamente e tratar como um deus ou um ídolo. A democracia tende a se tornar idólatra à medida em que incorpora uma crença na soberania e infalibilidade da voz do povo. Vox populi, vox Dei. A voz do povo seria, então, a voz de Deus. Existem diversos exemplos na história que nos advertem quanto aos perigos da decisão democrática. Platão, por exemplo, e ele expressa isso no seu livro A República, que é um livro importantíssimo na história da filosofia, não é um livro de difícil leitura, por isso eu recomendo a leitura para todos aí. Você encontra versões de bolso até bastante baratas, é um livro fácil de ler e muito interessante. Então, Platão tinha grandes ressalvas com a democracia. Por quê? Porque ele presenciou o seu mestre, Sócrates, ser democraticamente morto. Sócrates foi morto a partir de uma deliberação democrática da Assembleia de Atenas. Uma morte injusta, no entanto, uma morte democrática. Os cristãos, muito mais do que Platão, têm alguns motivos para desconfiar também da democracia. Porque o nosso Senhor foi também morto através de um processo democrático. A voz do povo pediu a morte de Cristo. A voz do povo pediu a morte de Deus em detrimento de um ladrão. O povo pediu Barrabás, pediu o ladrão e mandou Cristo para a cruz. A voz do povo cometeu a maior de todas as injustiças. O povo formou maioria e pediu para que Cristo fosse executado no lugar de um ladrão. Então a democracia ganha contornos idólatras à medida em que toda ação ou política pública passa a ser justificada simplesmente porque uma maioria a aprova. Então, isso que a gente apresentou de introdução já é motivo suficiente para termos um pé atrás com as decisões democráticas. Isso não quer dizer que a gente tenha que buscar um sistema não democrático, mas sim ter a perspectiva de Churchill, de entender que a democracia é boa ou menos pior, mas tem os seus problemas, mas cuidar com o problema da idolatria e cuidado com a extensão exagerada da democracia para ambiente onde ela não seria a melhor organização. Estrutura e credo. Aristóteles ensina que existem 3 formas de governo: a monarquia, a aristocracia e a república. E cada uma delas teria a sua degeneração correspondente. E aí tem um quadro na tela sobre cada uma dessas formas de organização política. A monarquia é o governo de um só. Quantidade de governantes, está aqui
à direita, apenas um. E a monarquia, ela funciona bem quando ela busca o bem geral, o bem comum da sociedade. Quando o monarca, o líder, ele passa a buscar os seus interesses pessoais, você tem uma degeneração da monarquia e o resultado é a tirania, quando um único governante, ele impõe a sua vontade sobre a sociedade e não serve a sociedade. O segundo deles é a aristocracia, que é o governo de um pequeno grupo. Seria o governo dos bons, o governo dos virtuosos. É um pequeno grupo que governaria em nome do bem comum. A degeneração disso seria a oligarquia, que é mais ou menos, a gente pode dizer, o que acontece com o establishment político no Brasil. O grupo no poder, o Congresso, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Judiciário, buscam mais os seus próprios interesses do que os interesses do bem comum. Então, o poder, ele acaba se tornando um fim em si mesmo. E todas as decisões políticas têm como finalidade a preservação dessa casta, que é uma oligarquia. E o segundo e o terceiro é a república, que é o governo de todos os cidadãos. E, de acordo com Aristóteles, a degeneração da república seria justamente a democracia. Então vejam que os gregos antigos tinham já um pé atrás com a democracia. A democracia era vista como uma forma de governo degenerada, equivalente ao controle da sociedade por uma turba ou ao desgoverno pelas massas ignorantes. A perversão da república, então, se dá quando o interesse comum dá lugar ao arbítrio das massas. E é exatamente isso que a gente viu quando o povo pediu a morte de Cristo. A paixão das massas pedindo que fosse cometida uma injustiça. Então vejam, nem sempre a decisão democrática é a melhor forma de organização. Coisas distinguem a democracia como estrutura da democracia como um credo. Como estrutura, a democracia consiste numa série de arranjos institucionais que incorporam a participação regular dos cidadãos no governo. E aí ele apresenta uma série de características das democracias ocidentais. São marcas comuns aos regimes democráticos. O primeiro delas é o sufrágio universal, ou seja, o voto é universal, o voto é para todos. Não existe distinção, ou melhor, não existe exclusividade no voto, como há algumas décadas atrás ainda era no Brasil, o voto era censitário. Você precisava preencher alguns requisitos, seja ter posses ou ter membro de alguma família, ou seja, o voto era uma exclusividade de alguns. Você precisava satisfazer alguns critérios, geralmente econômicos, ter propriedade para poder votar. O segundo é a igualdade no valor dos votos. Todo voto tem valor igual, o meu voto tem igual valor ao seu. As decisões são tomadas de acordo com o princípio da maioria, ou seja, se todo voto vale igual, o critério decisivo acaba tendo que ser numérico. 4 é o direito de todo mundo se candidatar. 5 é a liberdade de expressão e de imprensa. 6, a consolidação de uma carta de direitos. E 7, o Estado de Direito. É um Estado que é governado a partir de um conjunto de leis que o limita e coloca alguns limites a ele. Isso tudo são meios para se impedir a degeneração da República, né, de acordo com o que falava Aristóteles. Então isso aqui é tudo mecanismos de talvez pesos e contrapesos para evitar que todo tipo de decisão política seja tomado pelo calor das massas, né? C.S. Lewis ele diz o seguinte: sou democrata porque creio na queda do homem. Creio que a maioria das pessoas é democrata pela razão oposta. Boa parte do entusiasmo democrático é oriundo das ideias de pessoas como Rousseau, que criam na democracia por entender que a humanidade é tão sábia e boa que todos merecem tomar parte no governo. O perigo de defender a democracia com base nessa perspectiva é que ela está equivocada. E vejo que está equivocada bastando olhar para mim mesmo. Eu não mereço ter parte nem no governo de um galinheiro, quanto mais de uma nação.
A verdadeira justificativa para a democracia é justamente o contrário disso. A humanidade é tão caída que não é possível confiar poder e autoridade a nenhum homem sobre seus iguais sem mantê-lo sob constante vigilância. Aristóteles dizia que algumas pessoas só eram aptas para ser escravas. Não vou contrariá-lo, mas rejeito a escravidão porque não enxergo nenhum homem apto para ser senhor. Então vejam aqui que, como já dissemos na nossa aula inicial sobre o pecado original, a doutrina do pecado original nos alerta para o perigo de se depositar demasiado poder nas mãos de um determinado grupo, ou nas mãos de uma determinada pessoa, ou mesmo demasiado poder na vontade geral da nação. Porque o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, conhecendo a natureza humana, a nossa perspectiva tem que ser mais próxima à de Lewis. Não exaltar qualquer tipo de processo decisório que seja, democrático ou não, mas com o cuidado para não colocar demasiado poder em qualquer que seja o processo democrático, ou o processo decisório, inclusive o democrático. Segundo Elstein, mencionado por Coises, a democracia é uma forma institucional, cultural e habitual de reconhecer a onipresença dos conflitos, bem como o fato de que nossas lealdades não são unívocas, nossas vontades não são simples, nossas opiniões não são uniformes e nossos ideais não se baseiam todos nos mesmos princípios. Dessa maneira, a democracia seria um caminho para você harmonizar interesses conflituosos entre os indivíduos, porque cada um quer uma coisa diferente e todos nós vivemos em sociedade, então nós precisamos de um meio para equilibrar esse desequilíbrio de vontades e interesses. Coises vai dizer, se por democracia entendemos conciliação contínua de interesses diversos, se por democracia entendemos a soberania popular num sentido monolítico, é ela mesma que põe em risco a percepção essencial de que todas as sociedades avançadas que conhecemos são intrinsecamente pluralistas e diversas, sendo esta a semente e a raiz da política. Em suma, a democracia pode colocar em perigo a política na comunidade política diversa e pluriforme. A democracia como credo, a crença na soberania popular, pode se imiscuir na democracia como estrutura. Os processos ordinários da vida da política participativa contemporânea, chegando ao ponto de ameaçar sua eficácia e viabilidade no longo prazo. Então, qual é a ideia aqui? Quando a gente adota a democracia como um credo fundamental, isso pode se tornar um perigo, pelas razões já expostas, e muitas vezes também por ignorar aqueles mecanismos que servem justamente para mitigar eventual degeneração da democracia. Quando, por exemplo, um governante começa a se arrogar para si a vontade popular, a se identificar com a vontade popular, já que ele foi democraticamente para fazer determinada coisa, então ele começa a passar por cima dos outros poderes, como o judiciário ou o legislativo. Isso tem acontecido, por exemplo, num país vizinho, como a Venezuela, onde um governante eleito começa a passar por cima do judiciário, do Congresso, para impor a sua vontade, porque ele identifica a sua vontade com a vontade geral da nação. E isso resulta em degeneração e mesmo em tirania. Então ele vai se ater à análise da democracia como um credo. Do liberalismo à democracia. Existe uma relação muito íntima entre o liberalismo, que já falamos aqui, e a democracia. Porque, como já vimos, o liberalismo valoriza, e às vezes ao ponto de valorizar de forma idólatra, a liberdade do indivíduo como valor fundamental. Disso se decorreria que qualquer obrigação imposta ao indivíduo deve ser voluntariamente concedida por ele de antemão, ou seja, toda autoridade seria fruto de uma adesão voluntária do indivíduo. Portanto, o liberalismo preferirá formas democráticas de organização do Estado. Então, nós vemos que o liberalismo tem seus problemas, mas a tentação totalitária presentes em formas socialistas de organização do Estado não existe no liberalismo, porque o liberalismo caminha no sentido de redução do Estado e de controle do poder do Estado. Então, vejam, é preciso ter cuidado com algumas equivalências simplistas que se fazem entre
direita e esquerda, liberalismo e socialismo, coletivismo e individualismo, globalismo e nacionalismo, como se qualquer dos espectros políticos tivesse os mesmos vícios e virtudes. Isso não é verdade. Se o liberalismo tem alguns problemas, e de fato tem, um dos problemas do liberalismo certamente não é o totalitarismo, certamente não é o autoritarismo, certamente não é um Estado grande e controlador, porque isso é o inverso do liberalismo. E isso sim é um problema específico de formas coletivistas de administração do Estado, sobretudo do socialismo. Então Locke, um dos pais do liberalismo, vai falar daquele direito igual que todo homem tem à sua liberdade natural, sem se sujeitar à vontade ou à autoridade de qualquer outra pessoa. Locke vai além e diz o seguinte: a liberdade natural do homem consiste em ser livre de qualquer poder superior na terra. Isso é interessante, mas isso não é especificamente cristão. Romanos 13 vai nos dizer que toda autoridade é instituída por Deus e não é voluntariamente aderida pelo ser humano. Nós nem sempre aderimos voluntariamente à autoridade eclesiástica, à autoridade civil, política, à autoridade policial, porque nós já nascemos numa sociedade, que tem uma determinada estrutura, e essa estrutura é de criação do próprio Deus. O próprio Deus criou organizações hierárquicas na sociedade. Ele criou a autoridade política, ele criou a autoridade eclesiástica, e a nossa submissão a elas não é dependente da adesão voluntária, nem sempre. Isso não quer dizer, evidentemente, que os nossos líderes possam fazer o que quiserem com o seu poder. A partir do momento em que eles começam a se desviar daquilo para que Deus os instituiu, começa a se tornar cada vez mais legítimo que o povo se junte e busque substituir essa autoridade política ou eclesiástica. E esses poderes não são fruto do nosso consentimento voluntário. Não obstante isso, o princípio geral de Locke tem como ponto positivo por limites a qualquer autoritarismo estatal. E, portanto, o liberalismo ele é profundamente democrático, ele é profundamente associado aos valores da democracia. E no liberalismo, o papel do governo é fundamentalmente, pelo menos no liberalismo de Locke, proteger a vida, a liberdade e a propriedade. Então vejam que aqui no liberalismo lockeano existe um limite muito claro ao papel do Estado. Então o papel do Estado é muito mais de proteger direitos fundamentais, como a vida, a propriedade e a liberdade, que são considerados direitos negativos. O que é o direito à vida? Não quer dizer que o Estado te dá a vida, não, mas o Estado tem o dever de te proteger para que ninguém atente contra a tua vida, para que ninguém atente contra a tua liberdade, para que ninguém atente contra a tua propriedade. Ou seja, são direitos negativos porque são o direito de não sofrer agressão. Não sofrer agressão à vida, não sofrer agressão à liberdade e não sofrer agressão à sua propriedade. Na nossa aula sobre liberalismo, além de Locke e outros, nós elencamos também Rousseau entre os precursores do liberalismo. E isso é verdade porque em Rousseau também a fonte de autoridade política é a voluntariedade do povo ou do indivíduo. No entanto, existe uma diferença fundamental entre o liberalismo de Locke e o de Rousseau. Ao passo que Locke é um individualista, onde o Estado tem a competência de proteger o indivíduo e, sobretudo, a sua vida, a liberdade e a propriedade, Rousseau e seus descendentes, como Karl Marx, tomam um rumo mais decisivamente coletivista, vendo o povo soberano como um corpo transcendental que tem precedência sobre os indivíduos, ou seja, o coletivo passa a estar acima dos interesses individuais. Se na visão de Locke, os indivíduos entregam ao Estado apenas o poder necessário para a proteção da vida, da liberdade e propriedade, limitando assim o ponto até onde o Estado pode ir, em Rousseau, os indivíduos entregam todo o seu ser ao corpo político. Uma vez que a vontade geral do povo se identifica de modo tão intrínseco com os interesses de seus membros, é impossível que ela tenha qualquer interesse contrário ao dos membros. Portanto,
não há necessidade de se limitar o poder desse corpo político ou restringir sua capacidade de intervir na vida de seus membros. Nas palavras de Rousseau, o povo soberano não precisa dar garantia alguma aos seus súditos, pois seria impossível ao corpo desejar machucar todos os seus membros. Na medida em que você não impõe restrições claras ao poder do Estado, você abre espaço para a expansão e a intervenção do Estado em todas as áreas da vida humana. Isso sempre mascarado sobre o ideal de vontade, de manifestação, de realização da vontade geral do povo. Então vejam, a vontade geral do povo acaba justificando qualquer medida intervencionista do Estado, inclusive de limitação da nossa vida, liberdade e propriedade, em nome do bem coletivo da sociedade. E é nesse sentido, do liberalismo de Rousseau, que nós temos as políticas identitárias no mundo hoje. Então aqui, mais uma vez, a gente vê a importância inestimável de uma sólida compreensão da doutrina do pecado original, que nos impede de termos demasiada confiança em qualquer autoridade política que seja, inclusive a suposta vontade geral da nação. Porque a gente sabe que o ser humano, ele tende ao mal, e se lhe for conferido demasiado poder, ele muito provavelmente fará mau uso disso. Então, sem essa doutrina, a gente facilmente incorre nos erros de Rousseau, nos erros de Karl Marx, e a gente acaba depositando demasiada confiança na vontade geral, no caso de Rousseau, ou na classe operária, como no caso de Karl Marx, ambos depositando muita confiança nesses conceitos abstratos coletivistas que criaram. Por isso, ainda que os descendentes de Rousseau e Marx afirmam não pretender um Estado totalitário, e muitas vezes é verdade, a sua própria ideologia inevitavelmente resulta nisso. É por isso que, vez após vez, tenta-se uma nova experiência socialista, uma nova experiência marxista, seguido de um novo fracasso e a justificativa de que o socialismo nunca foi verdadeiramente tentado. E qual o problema aqui? É fato que o socialismo, as tentativas de socialismo, nunca alcançaram aquela utopia que os socialistas imaginavam. Então, por não alcançar aquela utopia, aquele ideal utópico e irrealizável, eles justificam dizendo, não, isso não era socialismo. Porque eles não se apercebem de que a própria forma de organização política que defendem resulta necessariamente no mal. Porque quando você concentra todo o poder econômico, todo o poder de decisão numa casta, num partido político, esse partido político acaba necessariamente fazendo mau uso e tolhindo a liberdade dos indivíduos. Por quê? Tudo acaba sendo justificado em nome da ideologia. E por isso toda forma de organização socialista termina em catástrofe humana, termina em miséria e tudo mais. As tentações majoritária e totalitária. A democracia também sabe, portanto, se tornar tirânica ou mesmo totalitária. Nesse ponto, estrutura e credo da democracia se unem intimamente, sendo difícil diferenciar uma coisa da outra. Nesse ponto, a soberania popular passa a colocar em risco não somente os direitos individuais defendidos pelos liberais, mas também a integridade do próprio sistema político e das comunidades não políticas dentro de sua jurisdição, como, por exemplo, a Igreja. Cada vez mais, a gente vê no mundo inteiro o Estado querendo tomar o controle das igrejas e querendo determinar o que a igreja pode dizer ou não, ou como os crentes têm que se comportar ou não. É o Estado infringindo uma esfera de autoridade soberana e querendo ditar aquilo que a igreja tem que fazer ou como tem que se comportar. Então, nisso, a gente começa a se aproximar de um Estado totalitário, onde o Estado ele começa a ser usado para redefinir como a igreja tem que se comportar, para redefinir como a família tem que se comportar, para redefinir como a instituição do casamento deve ser, e ele passa a desrespeitar aquelas esferas de autoridade que o próprio Deus criou. A igreja, a família, a escola.
E aí o Estado totalitário começa a impor uma uniformidade e a sua intervenção sobre essas diferentes esferas de soberania. Tudo isso mascarado com a pretensão de realização da vontade geral. Então, em nome de um bem geral, o Estado começa a interferir naquilo que a Igreja tem ou não a dizer, ou interferir numa instituição pré-estatal como a instituição do matrimônio. O casamento ele não é uma criação do Estado. O casamento ele antecede o Estado e é reconhecido pelo Estado por ser de interesse ao bem comum. E hoje, com o avanço do progressismo, a gente está vendo cada vez mais o Estado como um papel ativista de reformular as esferas da sociedade e, consequentemente, reformulando também a própria definição de casamento, o que é uma arbitrariedade completa. É nesse sentido que movimentos totalitários como a União Soviética, ou mais atualmente o Partido Comunista Chinês, justificam as suas arbitrariedades, porque eles se identificam com a própria vontade geral do povo. Assim, o suposto interesse da coletividade se torna pretexto para se passar por cima de quaisquer direitos e garantias fundamentais. Vou avançar aqui para o fim. Então, a democracia, portanto, é incapaz de estabelecer limites normativos ao poder do Estado. A democracia precisa de meios para mitigar o mau uso do processo democrático. Alfred Smith, numa célebre frase, disse que todas as enfermidades da democracia podem ser curadas com mais democracia. É uma frase bonita que muitas vezes você já deve ter visto sendo repetida por aí, mas é uma frase evidentemente mentirosa, é uma frase utópica. E é nesse ponto que se encontra a idolatria da democracia, isto é, a doutrina da salvação de acordo com a ideologia democrática. E essa doutrina, essa soteriologia democrática, ela se encontra nessa tendência a ver a democracia como a resolução de todos os problemas e, consequentemente, o pecado original se encontraria em qualquer processo decisório não decidido de acordo com os princípios democráticos. Então vejam o que a gente está tentando apontar aqui em todas essas aulas. Cada doutrina política tem virtudes e vícios. Você pode ser um liberal, em certa medida, você pode ser um conservador, um nacionalista. O problema é quando a nossa lealdade maior passa a ser a liberdade, a tradição ou a nação, em detrimento de Deus. Então não há problema nenhum em você ter lealdade a um determinado político, a uma determinada forma de governo. O problema é quando isso se torna uma lealdade maior do que o próprio Deus e você se torna incapaz de perceber os problemas e vícios que o seu próprio ponto de vista também tem e você começa a expandir e justificar tudo com base na sua ideologia. Então, quando toda a realidade passa a ser interpretada a partir do ponto de vista liberal, da defesa da liberdade individual, você se aproxima do espectro da idolatria. A mesma coisa na democracia. Quando você começa a ver a falta de democracia como a principal razão de todos os males, ou como a única e exclusiva razão de todos os males da sociedade, você começa a encontrar a doutrina do pecado original na falta do processo democrático e você começa a aspirar por uma salvação a partir da democracia. E aí você tem a perversão da religião cristã e o embrião de uma idolatria. Então fica o alerta para que a gente cuide com o ídolo da democracia, seja na sua manifestação política, mas sobretudo na forma que nós enxergamos a liderança em outras esferas que têm uma forma de organização específica, como a família e a igreja. E que isso sirva de orientação para, por exemplo, nós avaliarmos como
nós decidimos uma igreja para congregar? Será que nós escolhemos uma igreja de acordo com os critérios bíblicos que se exige de uma igreja? Ou muitas vezes nós buscamos uma igreja aquilo que faça coro com a nossa própria vontade? E, portanto, a gente nos deixa levar por esse vírus da idolatria democrática e busca numa igreja um ambiente em que eu, indivíduo, tenha igual poder a todos os demais, incluindo os líderes, de participar das atividades, das decisões da comunidade eclesiástica. Então, que a gente cuide com esse ídolo perigoso da democracia, que a gente lembre-se de como o próprio Cristo foi morto democraticamente e que a gente, ainda que reconheça que a democracia possa ser o melhor de todos os sistemas políticos, cuidemos para que isso não resulte numa perspectiva idólatra. Que Deus abençoe a todos.